Bom dia, Igreja Batista do Morumbi. Feliz Ano Novo. Olha só, feliz Ano Novo para você que está de algum lugar aí do nosso país, em algum lugar talvez fora do país, assistindo esse primeiro culto, essa primeira celebração do nosso ano de 2021. Sim, 2020 passou, ficou para trás. Muita coisa nós vivemos, muita coisa nós experimentamos, mas eu creio no Senhor que algo de muito especial tem pra gente como igreja, como filhos de Deus, como cristãos em 2021. Eu creio, Deus já está em todos os dias de 2021. Ele é onipresente, Ele é atemporal. E por isso eu te convido a se alegrar junto comigo nessa manhã, a adorar o Senhor com todo o seu coração. Levante a sua voz e adore ao Senhor que cuidou de nós nesse ano que passou. E nesse tempo, um novo tempo que Deus fez, Ele cuidará ainda assim de mim, de você, das nossas famílias, da nossa igreja. Que seja de coração tudo que fizermos nessa manhã, que você adore ao Senhor no Espírito da verdade, na presença do Pai. Nessa manhã, vamos juntos. Como descrever? Como explicar? Que vai de leste a oeste e nunca mais vai terminar. Tu me conheces bem, sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti, tu sempre sabes onde estou. É de coração tudo que eu disser, num hino de louvor a Jesus de Nazaré. E se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Não vou esquecer, não vou desprezar o amor que tu me revelaste ali pra me resgatar. Tu me conheces bem, sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti, tu sempre sabes onde estou. É de coração eu disser, num hino de louvor a Jesus de Nazaré. E se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração, é de coração. Tudo que eu disser, num hino de louvor a Jesus de Nazaré. E se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração.
Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo,
Na verdade, são incomparáveis as promessas que Deus tem para você. E nesse início de ano, é tão especial começar o ano ouvindo essa música. Mas eu queria lembrar outra promessa incomparável para você pensar em 2021. A promessa que Deus disse que haveria de suprir em mim, em você, todas as nossas necessidades, inclusive a necessidade da gente ser generoso. Por isso eu queria encorajar você a, nesse início de ano, pensar: que promessa eu vou viver de Deus este ano? De modo que o meu ano reflita o que Ele é. E a minha sugestão aqui também na área de generosidade. Você possa dizer: Deus, eu quero viver esta promessa. E nesse momento, quando estamos ofertando a Deus aí da sua casa, como você está, talvez no seu sofá, pegando o seu telefone, fazendo a transferência, lembre que dar para o Senhor é algo fora do comum, é um privilégio. Aqui é o nosso encorajamento, que em 2021, o privilégio de dar, baseado nas promessas de Deus, seja aquilo que também vai marcar a sua vida e você possa ser uma pessoa que reflita Jesus. Dê de coração, dê porque você ama. Aí na nossa tela tem as nossas contas, você pode fazer sua transferência agora ou durante a semana, mas o nosso desejo é que isso seja fruto de um coração generoso que dá porque ama. E aqui o meu primeiro abraço para você em 2021. Que Deus te abençoe. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Infinito, ousado amor de Deus, oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Oh, tu tens sido tão, tão bom pra mim. Infinito, ousado amor de Deus, oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas,
me encontrar. Traz-nos das sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz-nos para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Ousado amor de Deus. Ousado amor do seu amor, Senhor. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite também, independente do horário que você vai assistir essa mensagem, porque geralmente as pessoas não assistem necessariamente agora no período da manhã que a gente está fazendo a transmissão, mas eu estou muito feliz mesmo, porque este é o nosso primeiro culto de 2021, isso mesmo, né? Graças a Deus, pela graça e pela misericórdia do Senhor, nós chegamos até o ano de 2021. Por isso é que se existe uma palavra que nós podemos dizer antes de começo da exposição da nossa mensagem é Ebenezer, porque até aqui o Senhor nos ajudou e Deus tem sido fiel com a gente, Deus tem sido muito gracioso com a gente. O ano de 2020 foi um ano muito difícil, de muitas inconstâncias, muitas circunstâncias aconteceram, mas existem inúmeros motivos para nós glorificarmos a Deus, para nós rendermos graças, porque o amor de Deus é tão grande, como nós acabamos de cantar, é um amor que nos constrange, que nos abraça, é um amor que nos acalenta, e é exatamente por causa disso que nós estamos aqui. Então, existem muitos motivos para celebrar, a despeito de todas as dificuldades que nós encaramos no ano de 2020, mas este ano é a prova de que o Senhor continua cuidando de nós e que Ele exerce um domínio profundo sobre as nossas vidas. Então, eu quero te pedir para que você se alegre, para que você celebre, porque Deus tem nos ajudado e certamente continuará nos ajudando durante este ano de 2020, né? Então chegamos e estamos aqui no nosso primeiro culto do ano. Para começar o ano, nós inclusive temos uma série de mensagens que vamos começar agora em janeiro e vai até fevereiro, falando sobre mais e menos, né? Mais e menos, exatamente. Nós vamos utilizar o livro de Provérbios para fazer a exposição deste assunto, desta série de mensagens, onde nós vamos nos focar exatamente em olhar para Jesus e permitir que Ele cresça muito mais na nossa vida do que necessariamente outras coisas, para que Ele apareça, para que a primazia de tudo que a gente faça durante o ano de 2021 seja exatamente o senhorio de Jesus Cristo na nossa vida. Então eu espero que esse ano seja um ano em que você coloque Cristo acima de tudo, acima de todos os seus planos, de tudo aquilo que você for elaborar durante este ano de 2021. Beleza? Então vamos orar aí pedindo a bênção do nosso Deus. Pai, eu quero te louvar, quero te agradecer, obrigado porque o Senhor é bom e obrigado porque o Senhor permitiu que nós estivéssemos aqui. O Senhor providenciou esse momento, sabe? Durante o ano todo de 2020, nós não imaginávamos o que poderia acontecer. Ainda não sabemos o que vai acontecer, mas nós transitando de um ano para o outro, isso é símbolo, é sinônimo do cuidado e da graça do Senhor sobre as nossas vidas. Por isso é que nós queremos te agradecer e queremos celebrar.
independente das dificuldades que nós tenhamos vivido durante o ano de 2020, mas nós queremos renovar nossa confiança para com o Senhor, nossa fidelidade para com o Senhor e, acima de tudo, queremos nos alegrar porque Tu tens cuidado de nós, independente das circunstâncias que nós temos vivido. Por isso, obrigado, Deus. Renove a nossa esperança, renove a nossa fé e para que esse ano o Senhor possa ser mais em nós e que nós possamos dar muito menos primazia daquilo que nós desejamos, daquilo que nós buscamos e para que o Senhor possa de fato crescer em nossas vidas. É isso que a gente pede no nome de Jesus. Amém. Amém? Então eu quero compartilhar com vocês agora nosso primeiro texto do ano, nossa primeira mensagem do ano, é o texto que fica lá no livro de João, no Evangelho de João, do capítulo de número 3, a gente vai fazer a leitura do versículo de número 22, tá? Fazer a leitura do versículo de número 22 até o versículo de número 30, então, e também Provérbios, capítulo 1, versículo de número 7, lembrando que o texto de Provérbios é o nosso principal texto agora no começo do ano. Então, diz o seguinte: então Jesus e seus discípulos saíram de Jerusalém e foram à região da Judeia. Jesus passou um tempo ali com eles batizando. Nessa época, João também batizava em Enom, perto de Salim, pois havia ali bastante água, e o povo ia até ele para ser batizado. Isso aconteceu antes de João ser preso. Surgiu uma discussão entre os discípulos de João e certo judeu a respeito da purificação cerimonial. Os discípulos de João foram falar com ele. Eles disseram: Rabi, o homem que o Senhor encontrou no outro lado do rio Jordão, aquele de quem o Senhor deu testemunho, também está batizando. Todos vão até ele. João respondeu: ninguém pode receber coisa alguma, a menos que lhe seja concedida do céu. Vocês sabem que eu lhes disse claramente: eu não sou o Cristo. Estou aqui apenas para preparar o caminho para ele. Eu, noivo, que se casa com a noiva, o amigo do noivo simplesmente se alegra de estar ao lado dele e ouvir os seus votos. Portanto, muito me alegro com o destaque dele. Ele deve se tornar cada vez maior e eu cada vez menor. Versículo 30. Ele deve se tornar cada vez maior e eu menor. Em outras versões dizem: importa que ele cresça e que eu diminua. Então o título da nossa mensagem hoje é esse: mais de Cristo e menos de mim, né? Mais de Cristo e menos de mim. Então esse é o título da nossa mensagem hoje. E Provérbios, capítulo 1, versículo de número 7, que é o complemento da nossa mensagem, ele diz o seguinte, eu estou fazendo também aqui a leitura pela NVT. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os tolos desprezam a sabedoria e a disciplina. Em outras versões diz que o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Então, nós precisamos que Cristo cresça de fato mais em nós e que nós mesmos possamos diminuir. Então, importa que Ele cresça e que eu diminua. Então, mais de mim, aliás, menos de mim, mais de mim não, né? Menos de mim, desculpa, e mais de Cristo, sabe? João, então, o profeta, né? Aquele que batizava no deserto, que era de fato o enviado arauto, é conhecido de nós por ser também primo de Jesus, por ser parente de Jesus, né? Inclusive, no ato, quando ele esteve na barriga, Maria e faz uma visita, inclusive, com a mãe de João Batista, e tem ali uma saudação muito incrível, sabe? E aí, João, o profeta que batizava, inclusive chegou a batizar Jesus, chegou o momento da vida de João, que quando ele batizou Jesus, e aí depois que Jesus então começou a exercer o seu ministério, aí os discípulos de João, eles começaram a ficar preocupados a respeito daquilo que estava acontecendo, porque muitas pessoas, elas haviam deixado de procurar João, e elas começaram a seguir Jesus. Então chegou um determinado momento do ministério de João, em que muitos dos seus seguidores aderiram ao movimento de Jesus. E os discípulos fiéis, os discípulos radicais de João, eles começaram a ficar preocupados porque eles perceberam que o seu mestre estava exatamente perdendo prestígio, que o nome de João estava sendo colocado de lado. Inclusive, em alguns momentos, João chegou a baquear e a tentar entender se de fato Jesus era exatamente o Cristo, o Messias, aquele que eles estavam esperando. Porque diferente de João, Jesus andava
andava com os pecadores, com as prostitutas, com as pessoas que eram a escória da sociedade. Enquanto que João, ele pregava a mensagem, né, na cidade, e ele vivia no deserto, ele batizava, mas ele não se misturava com as pessoas. Mas ao passo que Cristo, ele se misturava exatamente com as pessoas e ele estava ali pregando e ensinando a respeito do reino. Então, num determinado momento, o movimento de Jesus começou a crescer muito mais do que o movimento de João Batista. E os discípulos de João Batista ficaram extremamente preocupados com aquilo que estava acontecendo. E eles foram até João Batista falando: puxa, João, sabe aquele cara que você inclusive batizou ali no Jordão? Ele está pregando, ele também está batizando. E tem muitas pessoas seguindo ele, sabe? Muitos que seguiam a você, agora estão verdadeiramente seguindo ele, sabe? E o que nós devemos fazer? E aí João, então, ele traz 3 lições extremamente importantes aos seus discípulos, lições das quais nós podemos nos utilizar para ressaltarmos a respeito da importância da nossa espiritualidade e de como, de fato, Cristo precisa crescer primeiramente em nós. E por isso é que o versículo de número 30... do capítulo 3, ele é a chave, porque João fala que importa que Jesus cresça e que ele diminua. A resposta de João, ela mostrava claramente que aqueles que foram chamados para viver o reino de Deus, eles precisam considerar a pessoa de Cristo como aquela que é mais importante. Então, o nosso chamado como cristão é um chamado de tornar Cristo evidente nas nossas vidas. E na maioria das vezes, a nossa tristeza, a gente bate muito a cabeça porque nós buscamos a felicidade fora da pessoa de Jesus. Então, uma das coisas que nós precisamos parar para pensar durante agora o começo de 2021 é: quem tem sido o destaque na nossa vida? Sabe? Quem tem sido o destaque da minha vida? Cristo tem crescido em mim ou eu tenho crescido muito mais do que Cristo? Quem tem aparecido na minha vida? Eu tenho aparecido muito mais ou Cristo tem aparecido muito mais na minha vida? Porque uma das coisas que nós precisamos entender é que cada cristão tem uma missão. E a nossa missão é tornar Cristo evidente, é tornar Cristo conhecido. Nós não fomos alcançados por Jesus, nós não fomos transformados para nos tornarmos conhecidos nós mesmos, para que o nosso nome se torne conhecido muito mais do que o nome de Jesus. Tudo aquilo que nós formos fazer, nossos votos, sabe, todas as nossas ações, todos os nossos planos, eles precisam primeiramente passar pelo crivo da pessoa de Jesus. Eles precisam glorificar a Deus. Só que, infelizmente, nós vivemos numa sociedade onde nós queremos o destaque em detrimento da pessoa de Jesus. Nós queremos que a primazia seja toda nossa, que a glória seja toda nossa. Por isso é que tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós realizamos, tem como finalidade de expor o nosso próprio bem-estar, de alcançar a nossa própria felicidade, de tornar o nosso próprio nome conhecido. Nós queremos crescer cada vez mais e mais e Cristo diminui cada vez mais na nossa vida. O crescimento em nós, o crescimento do nosso próprio eu e a diminuição de Cristo na nossa vida é a receita perfeita para o desastre da nossa vida. Porque aqueles que têm a primazia do seu eu, aqueles em que o seu próprio eu cresce muito mais do que a pessoa de Cristo, elas certamente vão incorrer no caminho da idolatria. Porque o que é idolatria? Idolatria é nada mais, nada menos do que na medida que a gente vai crescendo, a gente vai colocando no nosso coração algo mais importante que Deus. A gente vai substituindo o Cristo da nossa vida. E nesse caso podem ser os nossos planos, pode ser o nosso casamento, pode ser qualquer outra coisa que vai tomando lugar de Cristo na nossa própria vida. E isso, quando a gente olha para João, a gente percebe que isso não tocou o coração de João. Ele não foi uma pessoa idólatra. Ele percebeu que o nome dele estava sendo relegado ao esquecimento e as pessoas estavam buscando cada vez mais a Cristo e não a ele. E aí os discípulos ficaram preocupados. Ele entendeu perfeitamente qual era o seu papel. Então por isso é que João fala, importa que ele cresça e que eu diminua, sabe? Então esse começo de ano é uma oportunidade significativa para que a gente comece a fazer um processo de avaliação a respeito da nossa vida. O que mais tem crescido no meu coração?
Qual é o lugar que eu tenho dado a Cristo no meu coração? Qual é o lugar de destaque que Cristo ocupa do meu coração? Qual é a fatia que Cristo ocupa do meu coração? Né? Se a gente fosse fazer aquele gráfico de fatias, sabe? Qual é a fatia que Cristo ocupa no meu coração? Ele ocupa algum lugar de destaque ou simplesmente o que existe na minha vida são os meus planos, são os meus sonhos, são as minhas realizações, e todo momento que os meus planos, os meus sonhos e as minhas realizações, elas não fazerem alusão à pessoa de Jesus, a receita para o fracasso, ela estará simplesmente lançada. Porque nós precisamos entender o seguinte, que com Cristo, independente de se os meus sonhos eles forem realizados ou não, mas desde que o nome de Cristo seja garantido, aliás, seja exaltado, essa é a receita para a felicidade. Eu não sou feliz porque tudo aquilo que eu planejo eu consigo realizar. Eu devo ser feliz porque aquilo que Cristo faz em mim torna Ele mesmo evidente. E não me torna evidente, mas torna cada vez mais evidente a pessoa de Jesus. Por isso, quando a gente olha para a expressão, então, que ele cresça e que eu diminua, isso significa que Jesus deve se tornar a pedra principal na minha vida. Sabe, eu sei que você já fez a sua resolução deste ano, lá na noite do dia 31, você já pegou a sua caderneta e fez todas as resoluções para o ano de 2021, né? Eu sei que você fez, e eu acredito que muitas dessas resoluções, talvez 90% ou 80%, são as que você fez em 2019 para 2020, né? Porque 2020 nós não conseguimos fazer muitas coisas. Nós fomos surpreendidos pela pandemia. E a surpresa que a pandemia nos trouxe, ela deveria nos lembrar que Deus é o dono do tempo. Que independente dos planejamentos que a gente faça da nossa própria vida, nós não sabemos o que vai nos suceder o amanhã. Nesse sentido, nossos planos, se não estiverem alicerçados na pessoa de Jesus, eles serão um completo fracasso. E é disso que a história se trata. Em 2008, quando veio a crise mundial, quando aconteceu a crise econômica mundial, foi isso, do dia para a noite o mundo estava em um caos. Agora, no ano de 2020, que acabou de passar, né, em março estávamos todos planejando as coisas e de repente nos vimos envolvidos num processo de lockdown. Todos os planos que nós tínhamos feitos simplesmente foram cancelados e vivemos num cubículo. Foi o ano que nós experimentamos da vida virtual, onde nos desfizemos dos relacionamentos verdadeiros, dos afetos, dos amores, porque estávamos simplesmente enclausurados nas nossas próprias casas. Ações como abraçar, beijar, tocar se tornaram coisas completamente do passado e esquisita. Isso mostra que nós podemos planejar, podemos fazer tudo, mas nós não temos controle da nossa própria vida. Nós não sabemos o que vai nos suceder amanhã. Por isso é que, muito mais do que a realização de qualquer sonho, de qualquer desejo, nós devemos permitir que Cristo cresça em nossa vida. Talvez a maior resolução que você precisa fazer para este ano de 2021 é tornar Cristo evidente na sua vida. Essa talvez seria a maior resolução que você deveria fazer. Mas vamos lá então, olhando para o texto. Quando a gente olha para esse texto que nós acabamos de ler, João então ele vai nos ensinar 3 coisas importantes, sabe? Que mostram claramente como o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Para aqueles que querem tornar Cristo evidente na sua vida, primeiro precisam entender o seguinte. Primeiro, o que João nos ensina, nós não podemos invejar o ministério ou o sucesso dos outros, né? Porque faz parte do plano de Deus, né? Não podemos sentir inveja do crescimento dos outros. Não podemos sentir inveja do sucesso dos outros, porque isso faz parte dos planos de Deus, né? O salmista fala, puxa vida, né? Por que os ímpios prosperam? Por que as pessoas que não são tementes a Deus, eles têm uma boa vida, enquanto que eu oro e as coisas não acontecem? Não acontecem. Cara, você não precisa invejar os outros. Você precisa entender que todas as coisas que acontecem, elas obedecem exatamente o plano de Deus. Você não precisa invejar o sucesso do outro. É isso que João está mostrando. Então, por isso é que no versículo de número 27, João, então, ele vai nos ensinar que nós não precisamos invejar os outros. Ele diz o seguinte, no versículo de número 27. Então, João respondeu, ninguém pode receber coisa alguma
a menos que lhe seja concedida do céu. Sabe, porque os discípulos eles ficaram preocupados. Eles ficaram boquiabertos, eles ficaram chateados, né? Hashtag chateados. Eles já queriam cancelar a turma de Jesus, né? Cara, vamos cancelar esse cara, porque ele está colocando no esquecimento nosso mestre. Mas João disse, não façam isso. Nós não precisamos invejar o sucesso dos outros. Talvez o ano de 2020 tenha sido um ano em que você viu outras pessoas crescendo, apesar da dificuldade, e você continuou na inércia, e com você não aconteceu nada. Parece que você tenha regredido muito mais do que crescido, mas os outros alcançaram coisas imagináveis. Mas você precisa crer. Você precisa continuar confiando e esperando no Senhor, sabendo que aquele que sonda o teu coração, aquele que sabe das tuas necessidades, é o Deus que te guarda, é o Deus que te sustenta, mas que você precisa considerar cada vez mais que Cristo cresça na sua vida. Então, não permita que a raiz da amargura, que a inveja, que o rancor, que a mágoa, que o ódio cresça no seu coração a ponto de destruir a imagem de Cristo que vem se formando na sua vida. Então esse é o primeiro elemento que João nos ensina no versículo de número 27. Então João olha, não podemos invejar o ministério dos outros, o sucesso dos outros, porque se os outros estão crescendo, nós precisamos dar glória a Deus, amém. Nós não estamos crescendo, amém. Mas o que nós precisamos fazer então é permitir que Cristo cresça em nós. Sabe, porque nós somos mal acostumados, né? Igual a música fala, né? Mal acostumado, né? Nós somos muito mal acostumados. O nosso costume é de fato que nós nos contentemos apenas com o sucesso dos outros e com o fracasso dos outros, mas nós precisamos aprender a nos contentar com o sucesso dos outros também. Sabe? E nos alegrar também com o sucesso dos outros. E isso pode significar, inclusive, o nosso fracasso. Mas nós precisamos ser lembrados que não importa o quanto a gente fraqueja, o quanto os nossos planos não venham a ser sucedidos. Mas o que importa é que até mesmo no nosso fracasso, Cristo seja glorificado. Primeira pergunta. Como você tem utilizado até mesmo os seus momentos de tristeza, de angústia, de fracasso para glorificar a Cristo? Será que você tem conseguido glorificá-lo mesmo quando as coisas elas não dão certo? Então essa é a primeira pergunta. Tá? Então a segunda lição que João nos ensina nesse texto é o seguinte: precisamos saber a nossa real identidade e a nossa real tarefa. E essa resposta a respeito desse ensinamento está no versículo de número 28. Tá? No verso 28, João diz o seguinte: vocês sabem que eu lhes disse claramente, eu não sou o Cristo. Estou aqui apenas para preparar o caminho para Ele. Sabe, se nós quisermos que de fato Cristo cresça mais em nós e que nós possamos diminuir, nós precisamos saber qual é a nossa real identidade e qual é a nossa real missão. Quem sou eu? Você já se perguntou quem é você e o que Deus espera de você? Talvez algumas pessoas pensam, cara, que as únicas pessoas que têm alguma missão, alguma tarefa nessa terra são os pastores, são os líderes da igreja e tal. Não, meu querido, não, meu caro e minha cara, né? Porque todos aqueles que foram resgatados por Cristo, independente da função que você ocupe na igreja, né? Você pode ser aquele crente alisabão, que só chega no domingo e senta e depois vai embora, né? Espero que esse ano de 2021 você não faça isso, que você se envolva na comunidade, né? Que você faça alguma coisa. Você pode ser esse tipo de crente, mas ainda assim existe alguma missão para a sua vida. Todos aqueles que amam a Deus, independente do cargo, da função que eles desempenham na comunidade, eles têm uma missão. E a missão e a tarefa é tornar Cristo conhecido através das suas vidas. E aí João, ele não quis usurpar o lugar que era de Cristo. E ele falou para os discípulos dele, eu continuo dizendo para vocês, eu tenho dito a vocês claramente, não é o meu papel aparecer, não é o meu papel ter muitos seguidores, eu sou simplesmente um mensageiro, eu estou preparando o caminho. Eu estou preparando o caminho para Ele. Esse é o meu papel, eu sou apenas um coadjuvante. Eu não sou o autor principal.
E nós, como cristãos, precisamos entender que nós não somos os atores principais. O ator principal é Cristo. É Ele quem deve brilhar nesse palco chamado mundo. Nós somos apenas coadjuvante. Nosso papel é o papel coadjuvante. Mas isso não significa que nós vamos fazer mal esse papel. O papel de coadjuvantes é um papel importante para a manifestação do reino. Mas não se trata de nós. O que nós precisamos entender é que se trata apenas da pessoa de Cristo. Então nós não precisamos atrair toda a atenção para a gente, sabe? Nós não precisamos apenas atrair toda a glória para nós. Nós precisamos entender que somos coadjuvantes e que o papel principal de brilhar no palco desse mundo foi reservado para Cristo. Mas ainda assim, nós precisamos nos alegrar com esse papel que aos nossos olhos é insignificante, mas aos olhos de Deus não é insignificante, porque nós, como seres humanos, através do nosso orgulho, egoísmo, nós queremos atrair toda a atenção para nós. Então não se trata de você. Quando nós entendermos de uma vez por todas que se trata de Cristo, que a nossa vida ela não é nossa, ela pertence a Cristo e ela foi feita para obedecer os mandamentos e os desígnios de Cristo, nós vamos nos livrar de muitos fardos. Nós vamos saber que os nossos sonhos são os sonhos de Cristo. Que os nossos desejos, eles precisam ser os desejos de Cristo. Que a nossa missão, ela precisa ser a missão de Cristo. Que a nossa tarefa, ela precisa ser a tarefa de Cristo. E quando nós percebermos que a nossa real identidade, a nossa real missão é tornar Cristo conhecido, como João, podemos dizer, importa que ele cresça e que eu diminua, porque eu sou apenas um coadjuvante. A terceira e última lição que João nos ensina nesse trecho, para mostrar que de fato aqueles que temem a Deus têm sabedoria, que o temor do Senhor, inclusive, é o princípio de toda a sabedoria, que Cristo deve crescer em nós e nós mesmos diminuirmos. Então João nos ensina a terceira e última lição que eu gostaria que você levasse agora, refletisse agora no começo desse ano. É Cristo quem deve ser visto e não nós. No versículo de número 30, João mostra claramente isso, que é Cristo quem deve ser visto e não nós. Então ele diz, ele deve se tornar cada vez maior e eu cada vez menor. Como em outras versões dizem, importa que ele cresça e que eu diminua. Mas eu gosto daqui da NVT, porque ela vai dando uma ênfase de tempo. As coisas vão acontecendo no decorrer do tempo. Ele deve se tornar cada vez maior. Então é um processo, é algo processual. E eu cada vez menor. Não é algo que vai acontecendo de maneira brusca. Mas Cristo deve se tornar cada vez maior. Como que eu sei que Cristo vai se tornando cada vez maior? Quando Ele vai fazendo parte dos meus planos, dos meus sonhos. Quando eu não planejo nada, sem necessariamente orar. Perceba que a gente ora apenas para as situações mais críticas. A gente não ora para ir comprar um carro. A gente não ora para ir comprar um celular. A gente não ora para começar a namorar, apesar de que, os jovens me falam, ai pastor, nós estamos orando. Estão orando nada, Estão orando nada, Mas enfim, Então a gente não ora para tomar as grandes decisões da nossa vida. A gente apenas ora, busca a Deus quando as coisas estão críticas. Mas como eu sei que Cristo está se tornando cada vez maior em mim? Como eu sei que Ele vai crescendo cada vez mais? Quando eu convido Jesus para fazer parte das coisas que eu acho mais insignificantes da minha vida. Sabe? E Cristo, Ele vai se tornando de fato o centro da minha própria existência. Então João ele vai mostrando isso, sabe? Que é necessário que Cristo seja visto e não nós, sabe? E o que significa isso? Isso significa que nós, a partir do momento que Cristo vai crescendo em nós e nós vamos diminuindo, isso significa que nós estamos entrando para uma vida virtuosa, uma vida de humildade, Porque como eu gosto de dizer que humildade é o reconhecimento das suas próprias limitações. Uma pessoa humilde é uma pessoa que reconhece as suas próprias limitações. E se você reconhece as suas próprias limitações, você é uma pessoa verdadeira. Enquanto que uma pessoa egoísta, presunçosa, arrogante, mentirosa, é uma pessoa que não reconhece as suas limitações.
limitações. E se você não reconhece as suas limitações, você é uma pessoa falsa, mentirosa. E a Bíblia fala: conhecereis a verdade vos libertará. Então, ou seja, pessoas humildes, elas só serão humildes porque elas conhecem a verdade. Porque a verdade traz uma noção real a respeito das nossas próprias limitações. Então, nós só nos tornaremos pessoas humildes a partir do momento que Cristo começar a ganhar espaço em nós. Importa que ele cresça e que eu diminua, que ele vai crescendo, vai se tornando cada vez maior e eu cada vez menor. Então nós precisamos, dar lugar a Cristo. Precisamos dar espaço a Cristo. Talvez essa é uma das coisas que nós precisamos fazer no ano de 2021. E quando nós damos espaço a Cristo, isso significa que nós nos decepcionaremos menos. Porque aquele que conhece o presente, o passado e o futuro habita em nossos corações. E a partir do momento que nós convidamos aquele que conhece o passado, o presente e o futuro a fazer parte dos nossos planos, certamente ele vai nos direcionar. E a palavra fala que os planos do Senhor são os melhores para nós. Ele tem aquilo que é melhor para nós, mas nós teimamos. Nós insistimos como mulas, buscando a nossa própria orientação. E a gente quebra a cara, porque nós não recorremos àquele que sabe de tudo, e àquele que tem o direcionamento, e àquele que pode nos levar para o melhor caminho. Então, importa que ele cresça e que eu diminua. É necessário entendermos que Cristo, ele deve se tornar cada vez maior e nós nos tornarmos cada vez menor. Então, o que João tem a nos ensinar é exatamente isso, que nós precisamos olhar para Cristo, mais de Cristo e menos de mim. Quando a gente olha para a palavra, quando Cristo começa a fazer sentido em nós, então nós poderemos nos juntar a esse coro e falar mais de Cristo, menos de mim. Mas é necessário entendermos isso. Então, 3 coisas básicas que João nos ensina recordando. Não precisamos invejar as outras pessoas, porque o sucesso dos outros faz parte também dos planos de Deus, sabe? Precisamos saber 2, qual é a nossa real identidade, quem nós somos. E terceiro e último ponto abordado nessa manhã é que Cristo deve ser visto e não nós. Quando isso acontecer nas nossas vidas, nós poderemos novamente repetir o coro: mais de Cristo e menos de mim. O que importa é que ele vai crescendo e que eu vá diminuindo. E é exatamente nesse tom de celebração, de crescimento da pessoa de Cristo, de reconhecimento da sua glória, que nós não poderíamos deixar de celebrar a ceia logo agora nesse começo do ano, nesse nosso primeiro culto do ano, que é uma maneira de lembrarmos exatamente que o sacrifício de Cristo, a sua morte e a sua ressurreição, elas são um lembrete de que Cristo está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, por isso é que nós não precisamos temer absolutamente nada, sabe? Nós não precisamos temer. Por que nós vamos temer? Porque nosso Deus, nosso Cristo, venceu a morte, ele ressurgiu, e se ele ressurgiu, nós então podemos de fato glorificá-lo. E uma das maneiras que nós temos de fazer isso é nos rendendo todos os dias a Cristo. Nós precisamos nos render constantemente à pessoa de Cristo. Por isso eu quero convidar você nessa manhã a pegar os seus elementos, A pegar os seus elementos. Nós temos aqui o vinho e temos aqui o pão. E Jesus nos ensinou que nós deveríamos fazer isso em memória dele. Ou seja, toda vez que nós celebramos a ceia, nós estamos exatamente relembrando não só sua morte, não só sua ressurreição, mas nós estamos também clamando pela segunda vinda de Cristo. E além de clamarmos pela segunda vinda de Cristo, nós estamos também glorificando a presença dele aqui. Então a ceia, nesse momento, ela pode ser um lembrete que, independente do ano ruim que nós tenhamos tido em 2020, independente das incertezas que nós possamos ter agora para o ano de 2021, mas nós precisamos lembrar que Cristo ressurgiu, ele venceu a morte e ele certamente está conosco. E se ele está conosco, nós podemos triunfar. Então, antes de comer o pão e de beber o cálice, eu quero te convidar a cantar esse cântico de rendição. Torne ela a sua oração e depois vamos comer o pão e beber o cálice.
vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Em ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos seus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus
Eu me rendo, a gente acabou de cantar, eu espero que você tenha tornado essa música a sua oração, porque rendição é a melhor maneira que nós temos de convidar Cristo para que Ele cresça cada vez mais em nós e que nós possamos diminuir, para que Ele se torne cada vez mais conhecido, para que Ele se torne cada vez mais evidente na nossa vida. Então por isso eu te convido agora a pegar o seu pão e pegar o seu cálice e vamos tomar os elementos todos juntos. Comamos primeiro o pão e depois tomamos o cálice. Toda vez que a gente faz isso, toda vez que a gente come o pão, toda vez que a gente parte, na verdade, o pão e toma o cálice, nós estamos celebrando a presença de Cristo. Estamos clamando pela sua segunda vinda. Estamos nos rendendo a Ele e convidando para que Ele se torne cada vez mais evidente na nossa vida. Por isso eu quero convidar você agora a fechar os seus olhos e a orar comigo nessa manhã. Pai, eu quero te agradecer. Obrigado por essa nossa primeira celebração do ano. E não poderia ter sido melhor celebrando inclusive a sua morte, a tua ressurreição. Não só isso, mas também clamando, Maranata, ora vem Senhor Jesus, clamando a respeito da sua segunda vinda e também clamando pela tua presença, glorificando. Pai, nós queremos nos render ao Senhor, nós queremos nos humilhar ao Senhor, nós queremos que o Senhor cresça cada vez mais em nós e queremos te convidar a se tornar cada vez mais evidente nas nossas vidas. É isso que nós queremos para esse ano de 2021, Senhor. Que o Senhor cresça cada vez mais em nós, vá ganhando cada vez mais protagonismo na nossa vida. Todos os nossos planos, nossos sonhos, nossos desejos, nossas vontades, queremos colocá-los de lado, queremos deixá-los de lado e pedir para que o Senhor cresça e que o Senhor seja conhecido cada vez mais. É isso que a gente deseja. No nome de Jesus, amém. Amém? Deus te abençoe e feliz ano novo. E eu espero que esse ano, de fato, a despeito de todas as outras coisas, Cristo então possa, de fato, crescer e crescer em nossas vidas, a ponto de Ele ser o maior protagonista da nossa história. Deus te abençoe. Aquele abraço virtual. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que